Irmãos, Deus tem falado grandiosamente conosco a respeito da sua vontade. E dentro da vontade de Deus, irmãos, está uma coisa assim que muitas vezes, isso o Senhor tem colocado muito no meu coração. Existe uma coisa que hoje em dia a gente vê muito nas igrejas, que é o irmão pregando aqui em cima do púlpito que você vai ser abençoado, que você vai ter o carro novo, que você vai ter tudo. E Deus é tão maravilhoso que através daquele pequeno teatro que foi feito aqui pelos irmãos da igreja, ele esteve falando conosco a respeito disso. Enquanto a irmã estava aqui se preocupando apenas com o carro dela e com tudo, mas não estava nem aí com a vontade de Deus. Não queria nem saber de igreja, não queria saber de nada. E muitas das vezes nós vemos em cima do púlpito as pessoas pregando apenas isso. Vemos em cima do púlpito as pessoas falando que você vai ser próspero aqui, que você vai ter tudo do jeito que você quer, da maneira que você quer, no tempo que você quer, mas não é assim. Muitas das vezes eu já quebrei muito a cara já achando que Deus tinha para mim aquilo que eu imaginava que Ele tinha. Mas na verdade, Ele tinha outras coisas, outros planos. E por ser perfeita a vontade de Deus, tudo aconteceu da maneira perfeita. E é assim nas nossas vidas, irmãos. Deus é maravilhoso, Deus Ele cuida de nós. Ele tem cuidado das nossas vidas. Nós temos... Irmãos, só tem um irmão dando glória a Deus aqui, parece? Não tem ninguém aqui sentindo a presença de Deus? Eu estou sentindo a presença de Deus. Amém? Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é tão lindo que, assim, mesmo quando nós estamos no meio do pecado, mesmo quando nós estamos ali, não andando de acordo com a vontade dEle, não seguindo a palavra dEle, os ensinamentos dEle, Ele continua nos amando. Foi cantado aqui também hoje, irmãos. A cada momento que passa eu fico mais maravilhado com o tanto que Deus tem confirmado aquilo que Ele tinha colocado no meu coração para falar conosco. Deus nos ama, Deus cuida de nós. Deus quer que a nossa vida esteja no centro da vontade deles. E Deus não realiza a sua vontade sem a nossa autorização. Ele faz com que as coisas aconteçam, lógico, Ele permite que tudo aconteça nas nossas vidas, tudo é permissão de Deus, nós sabemos disso. Mas Ele não faz a vontade dele sem a nossa autorização. E tem uma coisa, irmãos, que eu achei tão linda, conversando com o meu tio André. A maioria das pessoas que me conhecem aqui sabem que o meu tio também é pastor, assim como meu pai, meu avô. E assim, conversando com ele no começo dessa semana, ele me falou uma coisa muito linda, que era aquilo que eu estava esperando para que Deus complementasse nessa parte que Ele falou no meu coração. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele cuida de nós. E nós sabemos que no reino espiritual as coisas também são como no reino material. As coisas têm leis, têm regras, nós devemos seguir uma porção de coisas. E da mesma maneira que acontece assim, quando você precisa de alguma coisa, você tem que levar ao seu superior. Você está no seu trabalho, você, eu preciso de sair mais cedo hoje. Você tem que chegar no seu gerente, o seu gerente vai falar, tudo e tal, tem toda essa coisa. Então no céu é a mesma coisa. Nós vemos que assim, Deus não permite nada que vá que não seja da vontade dele. Então, se o diabo, por exemplo, quer dar um jeito de acabar com a gente, ele está vendo que a gente está dentro da vontade de Deus, ele quer que a gente saia do centro da vontade de Deus, ele tem que chegar lá em Deus, assim como meu tio falou, tem que chegar lá em Deus, com o papelzinho bonitinho lá. Deus, ó, o irmão Vitor Alexandre do coral, vem cá, meu filho, vem cá, por favor, vou te usar aqui agora. Se Deus ele chega e fala, bom, eu quero acabar com a vida do Vitinho. O diabo vê que o Vitor está andando de acordo com a vontade de Deus. O diabo ele vê que o Vitor está agradando o coração de Deus. Então ele chega em Deus e fala, olha, eu quero pegar o Vitor naquela curva ali, ó, naquela ali. Então, o senhor me dá autorização aqui, Deus? Aí Deus fica olhando lá para o diabo e fala, beleza. Aí vai lá, autoriza, tudo bonitinho. Vitinho, fica aqui na frente, por favor. Agora você vai ir andando em direção ali. Mas vai devagarzinho, bem devagarzinho, tá? Então, beleza, vamos parar agora, não vai dar tempo. Não, tá bom. Irmãos, o diabo deixou tudo prontinho ali, ó, para te pegar ali, para te tirar do centro da vontade de Deus. Tá tudo armado ali, a arapuca tá certinha ali, bonitinho. Só que o Vitor ele tá andando dentro da vontade de Deus. Então, quando ele está andando dentro da vontade de Deus, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, o Senhor fala na onde? No nosso coração. E o que Ele fala no nosso coração, o diabo não ouve. O diabo não consegue, o diabo não tem esse poder. Então o Vitor está indo, vai em direção. Vai, meu filho. Agora Deus vai falar assim para você, vira para a direita, Vitor. Pode ir.
fica à direita. Direita. Pode ir, meu filho, obrigado, Deus te abençoe. Ele foi para a direita, o diabo estava com tudo armado ali, ó, daquele lado. Até que o diabo tira toda aquela armadilha ali, leva lá para frente onde o Vitor vai passar e consegue a autorização de Deus, já era. O Vitor já saiu, Deus já livrou ele, porque ele estava dentro da vontade de Deus. É assim que acontece quando nós vivemos dentro da vontade de Deus, irmãos. Deus nos livra, Deus nos ajuda, Deus nos dá o escape. Irmãos, nós temos que ser muito sinceros com Deus. Muitas vezes Deus chega em nós e fala, como ele disse lá em Lucas, no capítulo 18, 41, 42, diz assim, aquela passagem famosa também, quando Jesus chega para o cego e fala, o que você quer que eu lhe faça? Ele responde, Senhor, eu quero ver. Então Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Irmãos, isso é lindo. Deus chega em nós e nos pergunta o que a gente quer. Ele foi sincero. A partir do momento que ele foi sincero com Deus, Deus, de acordo com a vontade dele, obviamente, como eu já disse, liberou a bênção para ele. É assim que acontece com as nossas vidas. Lá em Mateus 7 também diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Irmãos, a vontade de Deus é nos abençoar, claro que é, mas é realizando a vontade dele. E muitas vezes a gente fica com essa coisa de, eu tenho que ter um carro zero, eu tenho que ter uma casa top de não sei quantos mil reais e tal. E vai lá e fica perdendo, assim como Deus falou conosco aqui agora mais cedo. Irmãos, nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Agora sim chegou no Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa, isso é lindo, isso é maravilhoso. Deus quer que nós estejamos vivendo o melhor. Não estou falando aqui que a gente não tem que buscar os nossos objetivos, não estou falando que nós não temos que buscar ter sim um carro zero, ter sim uma casa boa, não estou falando isso, irmãos. Isso digamos que é outra jurisdição, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando, irmãos, é que mesmo sem entender a vontade de Deus, nós devemos vivê-la. Nós devemos viver a vontade de Deus o tempo todo. Porque aquilo que o Senhor vê, Ele não vê como a gente ali na frente. Ele não vê como a gente daqui a 2 anos, 3 anos. Daqui a 2 anos, o que você quer daqui a 2 anos? Eu quero estar casado. Eu quero estar casado. Eu quero, daqui 5 anos, o que você quer? Eu quero estar com o meu carro, minha casa, tal. Tudo bem, irmãos, mas Deus vê lá na frente. Às vezes você está indo por um caminho achando que é aquilo que Deus tem para você e que vai dar certo daquele jeito, mas não é. Aí Deus pega e te leva para outro caminho. E assim Ele faz com que as coisas aconteçam. É maravilhoso isso, glórias a Deus. Lá em Êxodo, irmãos, lá em Êxodo, bem lá no começo, capítulo 24, versículos número 15 ao 18, diz assim, deixa eu aqui. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, olha que lindo isso, aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Irmãos, quando aconteceu isso, Deus estava prestes a revelar a sua vontade para nós, através dos seus mandamentos. Foi assim que aconteceu. E quando Deus está revelando a sua vontade para nós, as pessoas veem a glória do Senhor, as pessoas veem as coisas acontecendo. Também não estou dizendo que a gente tem que fazer as coisas achando que as pessoas têm que ver. Ninguém tem que ver nada. Quem tem que ver é Deus. Quem tem que fazer é Deus. Nós não devemos nos preocupar com isso. Mas Deus faz dessa maneira. Deus Ele sempre nos diz o que fazer antecipadamente. E se nós estivermos, assim como eu disse aqui, através do exemplo que eu dei com o Vitor, se nós estivermos em espírito, se nós estivermos vivendo dentro da vontade do Senhor, nós vamos ouvir claramente o que Ele está falando para nós. E além de nós ouvirmos, nós iremos sentir a glória de Deus sendo manifesta nas nossas vidas, e as pessoas também irão sentir isso. Aleluia, Jesus. É maravilhoso isso, irmãos. Eu estou tentando encurtar o mais rápido possível, mas assim, não posso deixar de falar também, irmãos, de algo que assim, que não tem como nós vivermos a vontade de Deus sem uma coisa muito importante. É a obediência. A obediência é melhor do que o sacrifício. Isso está lá em Samuel. Ele disse isso. Irmãos, é tão maravilhoso quando nós estamos obedecendo a Deus, nós vemos Deus agindo sobre nossas vidas, em todas as áreas. E a gente consegue assim, você consegue às vezes estar ali
eu mesmo aconteceu comigo já várias vezes, e essa semana também, dias onde assim não aconteceu nada. Para quem não sabe, eu trabalho com tênis, estou trabalhando de novo na World Sports. Podem ir lá comprar o tênis, fiquem à vontade, mas assim, aconteceu já de às vezes ficar o dia inteiro aquela coisa, quem você não vende, não acontece nada, chega no último momento, entra um cliente abençoado e leva a loja inteira, você fica feliz, fica tudo. Isso acontece, irmãos, Deus age no nosso favor dessa maneira, isso é maravilhoso. E quando nós pensamos nisso, que Deus age no nosso favor, nós podemos nos lembrar também de uma palavra que está lá em Romanos 8, se não me engano, no versículo 28. Eu gosto muito dessa palavra, quando o Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é lindo, irmãos, isso é lindo. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por uma luta aqui, está passando por uma dificuldade aqui, Deus também confirmou através do louvor que nós acabamos de tocar aqui, ó. Se o trovão e o mar vêm, irmãos, descansa, pode vir o que for, Deus está no controle. Se você estiver vivendo a palavra do Senhor, não vai ter mal que vai vir sobre a sua vida, não vai ter nada que vai acontecer com você. Tudo vai sair de acordo com a vontade do Senhor. Então, irmãos, é importantíssimo que para nós vivermos a vontade de Deus, nós estejamos mantendo um relacionamento com Ele. Nós temos que ser íntimos de Deus. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ler a palavra. Lá em Salmo, se eu não me engano, é o primeiro Salmo, Salmo número 1, versículo número 2, quando Davi fala que ele tem prazer na lei do Senhor e que na lei ele medita de dia e de noite. Irmãos, é maravilhoso. Quem não consegue gostar desse livro aqui, pode ficar tranquilo que você vai para o inferno, vai passar o resto da sua vida lá, a eternidade toda. Você tem que viver esse livro aqui, você tem que viver. É aqui que está o manual, esse aqui que é a receita para nós podermos viver de uma maneira feliz, para que nós possamos viver a alegria do Senhor, para que nós possamos estar lá no céu, assim como o Kenson disse também. Nós vamos para o céu, nós vamos nos ver lá no céu, vamos viver lá eternamente. Quem quer ir para o céu aqui, irmãos? Vocês estão dando glória a Deus aí, vocês não estão dando nada. Nós vamos para o céu, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos viver no céu por toda a eternidade. É assim que acontece. Não tem como dar glória a Deus com isso, irmãos. O que vocês estão arrumando? Glória a Deus! Irmãos, vamos viver a vontade de Deus. Porque se nós não vivermos a vontade de Deus, nós não vamos viver com Ele eternamente. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.